Bom dia, nós vamos apresentar nosso trabalho de inteligência artificial com o tema balanceamento de dados e nós somos do grupo 2. Nossa equipe é composta por mim, Ítalo Matheus, pelo Alisson Emanuel e pelo André Vitor Macedo. Aqui está o sumário da nossa apresentação, do nosso trabalho, na qual nós abordaremos uma definição do que é dados desbalanceados, quais são os problemas de trabalhar com dados desbalanceados, algumas ressalvas, como lidar com dados desbalanceados. Nós iremos abordar essa técnica de undersampling e nós iremos falar um pouco sobre duas técnicas de undersampling, que são o Tomac Lynx e a Near Miss. Bom, um primeiro conceito aqui do que são dados desbalanceados, né? Que, segundo algumas pesquisas que eu fiz, eles podem ser definidos pela pequena incidência de uma categoria dentro de um dataset, ou seja, uma classe minoritária, em comparação com as demais categorias, ou seja, classes majoritárias. Na maioria dos casos, isso faz com que tenhamos muitas informações a respeito das categorias mais incidentes e menos das minoritárias, o que pode, em muitos casos, interferir no workflow, ou seja, no fluxo de trabalho padrão de um cientista de dados. Então, como a gente sabe, a maioria dos aplicativos, redes sociais, tudo fazem uso dos nossos dados. Então, é comum que nós tenhamos alguns conjuntos de dados que sejam desbalanceados, como, por exemplo, a nossa caixa de e-mail, quando alguns e-mails são classificados como spam, diagnóstico de uma doença, como, por exemplo, o câncer, onde você tem muito mais pessoas com diagnóstico negativo do que com diagnóstico positivo. Então, é um conjunto de dados desbalanceado. E aí, dentro disso, quais são os problemas de trabalhar com dados desbalanceados? É que eles podem acarretar problemas na construção de modelo de geração de previsão. Isso é óbvio, porque quando você tem um conjunto de dados desbalanceado, como que você vai estabelecer, por exemplo, uma métrica para encontrar uma resposta para aquele conjunto de dados? Você não consegue, justamente por falta do balanceamento. E você muito dificilmente vai conseguir gerar algum tipo de previsão, algo que você pode esperar, porque devido ao desbalanceamento do conjunto de dados. Mas existem algumas ressalvas. Trabalhar com conjunto de dados desbalanceados nem sempre é um problema. Antes de montarmos qualquer modelo, explorar os dados e buscar insights lógicos a respeito dos dados que temos é sempre importante. Quando não, a tarefa principal. Ou seja, embora você tenha um conjunto de dados desbalanceado, é sempre importante, sempre bom, e talvez a tarefa principal você estabelecer um certo raciocínio lógico para que você consiga trabalhar ou obter uma resposta esperada a partir daquele conjunto de dados. E trabalhar com classes diferentes, nesse caso, lidar com o desbalanceamento é desnecessário. Em alguns casos, sua diferença é tão grande que em alguns modelos conseguem distinguir as classes, mesmo com uma quantidade pequena de dados. E aqui vai um exemplo que eu vi nas pesquisas, quando você, por exemplo, cria um programa onde ele vai distinguir a altura entre uma girafa e um ser humano. Então, você só possui duas classes, a altura dinossauro, a altura girafa e a altura ser humano. Então, apenas dois parâmetros. E embora você forneça poucos dados, o próprio programa já vai conseguir distinguir essas duas classes através desses dois parâmetros, porque é uma diferença muito grande de altura. Então, é meio que quase impossível que o programa erre, se estiver programado
da forma correta. E aí, bom, como que a gente lida com dados desbalanceados? Uma forma de tirar o viés causado pela diferença de proporção das categorias consiste em manipular quantidades de dados que são efetivamente utilizados pelo modelo de machine learning, tentando igualar o número de observações entre as classes. E, bom, é nesse momento que entra a nossa técnica de undersampler, que é um método que consiste em reduzir o número de observações da classe majoritária para diminuir a diferença entre as categorias. E aí você pode fazer esse método a partir de duas formas. O primeiro é o método randômico, onde você, por exemplo, você tem um conjunto de dados com 100 números, e aí você divide em classe A e classe B. E daí a classe A possui um número possui 10 números e a classe B 90 números. Então o que o undersampler vai fazer? Ele vai remover aleatoriamente números do conjunto de dados B para que ele possa aproximar algum de dados da classe B à classe A, para ter uma proporção mais próxima. Ao invés de 10, 90, você tem, por exemplo, uns 60, 40, que já é algo bem mais próximo do que quando você tinha no começo de 90 para 10. Ou a segunda forma de fazer essa aproximação é utilizar métodos para unir duas ou mais observações de classes majoritárias em apenas uma. Ou seja, no exemplo que eu dei anteriormente, você tem 90 números numa classe B. O que você vai fazer? Você vai pegar de 2 ou mais números e unir em um só. Aí, por exemplo, se você juntar de 2 a 2, como eu tinha falado, uma classe que tem 90 números, se você unir de 2 a 2, você vai ter, ao final, 45, que aí você divide por 2. Então, se na classe A tem 10, a classe B já vai ter 45, não 90. Então, você já vai ter uma proporção ali mais próxima. E, bom, existe alguma vantagem em usar o undersampling? Utilizar o undersampling pode ser uma vantagem para reduzir o armazenamento dos dados e o tempo de execução de códigos, uma vez que a quantidade de código será bem menor. Uma das técnicas mais utilizadas é o near miss, que diminui aleatoriamente a quantidade dos valores da classe majoritária. O near miss será uma técnica que será abordada mais para frente pelo próximo colega de apresentação. E algo muito interessante do near miss é que ele utiliza a menor distância do médio dos K vizinhos mais próximos, ou seja, seleciona os valores baseando-se no método KNN, para reduzir a perda de informação. E aí, bom, por que precisamos de upsampling na aprendizagem da máquina? É o que o assunto que o meu colega irá abordar. Bom dia a todos, continuando, me chamo Alisson, e agora eu vou falar um pouco porque por quais razões precisamos usar o upper sampling na aprendizagem de máquina. O primeiro fator, né, sem dúvidas, é para corrigir, né, o conjunto de dados equilibrados. Em muitos conjuntos de dados na vida real, como o Ítalo citou um pouco anteriormente, os dados são muito desbalanceados, né? A classe majoritária, minoritária, tem proporções muito diferentes e de forma muito desbalanceadas, né? Já podemos falar de quantidade de bases de dados, de números astronômicos, né? Dados de países e de lugares, de quantidade de pessoas, de renda per capita. Esses tipos de dados, né, dessas bases de dados, tem um nível, né, de desbalanceamento de dados muito enorme. E já, né, então usamos o upper sampling, né, para fazer a relação de desequilíbrio, que pode causar problemas para o algoritmo de aprendizagem de máquina, que pode aprender simplesmente a prever a classe
maioritária, né? O tempo todo, né? Como o dado é muito desbalanceado, o algoritmo pode tender a seguir só a classe majoritária, né? Para isso, o OpenSUMP pode ser usado para criar um conjunto de dados mais equilibrados e mais eficiente. O nosso segundo ponto, né, de por qual razão usar o OpenSUMP na aprendizagem de máquina. O segundo é para melhorar as previsões, né, da classe minoritária. Quando se tem, né, um desequilíbrio muito grande, né, da base de dados, a gente entende que o programa pode tender a ter uma previsão melhor de um que se tem mais, né, que é a classe majoritária, que tem mais quantidades do que a classe minoritária. Então, mesmo usando já a tecnologia do sample, né, mesmo que o conjunto de dados esteja equilibrado, a classe minoritária ainda pode ter pode estar subrepresentada. Isso pode dificultar a aprendizagem de máquina de padrões associados à classe por parte dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Ao fazer o upsample da classe minoritária, podemos dar ao algoritmo mais dados para trabalhar, o que pode levar a melhores previsões. Então, usando o upsample, a gente está mais da classe de minoritária para o upsample. Então, isso vai fazer o quê? Tenha mais precisão, né, nas previsões da classe minoritária. Vai aumentar a eficiência, né, do nosso programa, do nosso algoritmo e do nosso código em si como um todo. Terceiro, para aumentar o tamanho do conjunto de dados. Quando utilizamos a técnica de upsample, sabemos que em alguns casos podemos simplesmente querer aumentar o tamanho do conjunto de dados. Isso pode ser inútil, né? Porque só aumentar o tamanho do conjunto não vai querer satisfazer o que a gente quer. Então isso pode ser inútil se o conjunto de dados original for pequeno, né? Não tem tentar aumentar o tamanho dele não vai ter muita eficiência. Ou se quisermos usar um algoritmo de aprendizagem de máquina mais sofisticado que requerer mais dados, né? Já na quarta, a gente também pode utilizar, né, a técnica, né, de aprendizagem de máquina do upsample para reduzir o ruído de dados, né? Sabemos que o ruído de dados, né, o ruído em si, ele como eu posso explicar? São coisas que podem levar a prejudicar a qualidade, né, da informação extraída, né, a qualidade do nosso algoritmo e da qualidade do nosso código em si, com ruído na base de dados. Alguns ruídos são muito comuns, né, como valores fora do domínio, ausência de valores, inconsistências e outros tipos de ruído. Então isso pode interferir, né, na qualidade, né, do nosso programa em si, né. Então utilizamos a técnica de upline, né, em alguns casos, para recolher as amostras, né, do banco, para poder ajudar a reduzir o ruído nos dados. Isso pode ser especialmente útil se o conjunto de dados original for ruidoso. Se tiver muitos ruídos, né, no conjunto de dados originais, essa técnica é muito útil, porque vai extrair, né, as pequenas partes onde é que estão com os ruídos, fazendo com que, através da técnica, né, do upsample, elimine esses ruídos, na maioria das vezes, quase de 100%, né, da eliminação desses ruídos, fazendo com que esses dados sejam os dados mais estáveis, né, com menos problemas, né, que podem ocasionar com que gere mais dificuldades, aí também atrapalha, né, o nosso algoritmo e na execução completa do programa, do projeto em si. E 5, para melhorar, né, a interpretabilidade dos resultados. Também podemos usar o upsample, né, para melhorar de forma completa, né, do nosso programa a interpretabilidade, né, fazendo com que ele interprete melhor os resultados de forma mais eficiente
visando com que fique mais fácil, né, de lidar com os resultados, tanto da classe majoritárias quanto da classe minoritárias. E agora, o meu amigo de grupo, André, vai explicar mais um pouco agora sobre o NearBiz e também, mais pra frente, a execução do códigos e outros exemplos mais. Primeiramente, bom dia. Eu vou dar continuidade ao assunto falando sobre os dois principais algoritmos de undersample. O primeiro algoritmo é o Tomac Links. Como é que ele funciona? Ele vai relacionar aleatoriamente as amostras com seus cavezinhos mais próximos da classe majoritária que ele deseja remover. Aí, como é que ele faz? Ele usa a regra de selecionar em pares de observação, por exemplo, A e B. E eles têm que atender às seguintes propriedades. O vizinho mais próximo de observação do A é B e o mais próximo de B é A. Aí, a partir disso, ele vai concluir que o A ou é majoritário e B é minoritário ou vice-versa. A partir disso, ele vai conseguir finalmente remover a classe majoritária e facilitar o undersample, que é o processo de diminuir cada vez mais a classe majoritária. Agora, o segundo algoritmo é justamente o que nós vamos utilizar hoje, que é o NearMiss. Ele se refere a uma coleção de métodos de subamostragem que selecionam exemplos com base na distância dos exemplos da classe majoritária para os exemplos da classe minoritária. Ou seja, diferente do Tomac Links, ele vai escolher a classe que ele quer manter a partir das distâncias entre um item da classe majoritária até um outro item da classe minoritária. Por exemplo, no NearMiss 1, ele vai pegar exemplo de classe majoritária. Pode voltar? Ele vai pegar exemplo de classe majoritária com uma distância mínima para os 3 exemplos de classe minoritária mais próximos. Já no NearMiss 2, ele vai pegar uma classe majoritária, um item da classe majoritária, com a distância média mínima para os 3 exemplos mais distantes, ou seja, totalmente o contrário. E por último, nós temos o NearMiss 3. Ele vai pegar a classe majoritária com distância mínima para cada exemplo da classe minoritária. Pode passar. Bom, aqui a gente vai ver melhor como é que funciona. Como eu disse anteriormente, o NearMiss 1 ele vai pegar, como vocês podem observar aqui, na classe majoritária representada pelo mais, ele vai pegar os 3 mais próximos da classe minoritária e no caso ele vai remover, aliás, ele vai manter esses da classe majoritária, por eles serem os mais próximos. Já no NearMiss 2, ele vai pegar as 3 instâncias da classe minoritária mais distante da classe majoritária, como vocês podem observar aqui no gráfico. Ele vai pegar as 3 mais distantes de uma classe majoritária para escolher e manter. E por fim, nós temos o NearMiss 3, que ele funciona da seguinte forma. Ele vai pegar os exemplos de classe majoritária com a distância mínima para cada exemplo da classe minoritária, como a gente pode observar aqui também nos gráficos. Agora a gente vai mostrar isso mais na prática, com a implementação computacional. Aqui na parte da implementação computacional, a gente vai realizar, no caso, gerar um código para criar um dataset, nessa função aqui
criar dataset. No caso, um dataset com 500 amostras, separadas em pesos de 20% e 80%. Aí, para isso, a gente importou a biblioteca CMBOK e a sklearn. Depois disso, ele vai retornar. Tá sem áudio, André. Bom, agora a gente vai mostrar aqui a implementação do código. Primeiro aqui eu vou falar um pouco das bibliotecas que a gente usou. A gente usou a CMBOK, a sklearn, a NumPy e a Matplotlib e a ImbLearn, que é a que tem justamente os algoritmos de undersample. As demais servem para, no caso, gerar uma amostragem aleatória, fazer os cálculos matemáticos e realizar a plotagem. Primeiramente, aqui no nosso código, a gente vai definir a função para criar um dataset. Nós vamos criar um dataset. Nesse dataset, nós temos 500 amostras, com pesos variados de 20% e 80%. No caso, 80% é a classe majoritária. Depois disso, essa função vai retornar como ela fez essa classificação, mostrando os pesos, como elas estão separadas, se estão em informações redundantes, a quantidade de amostras, enfim. Depois nós temos a parte de uma função para plotar a reamostragem, no caso das amostras após a correção. Aqui vai ser nessa parte de plotar a função de edição, ela vai realizar a geração da plotagem propriamente dita, como ela vai se espaçar pelo gráfico, e definir como é que vai ser a visualização mesmo. Por fim, nós temos as últimas funções aqui. Aqui nós temos ele chamando tanto o NMIs 1, 2 e 3 para alterar essa amostragem e corrigir o problema de não estar balanceado. E por fim nós temos as plotagens para mostrar o antes e o depois. Agora nós vamos executar aqui. Bom, aqui na parte da execução, nós vemos as amostragens antes do NIRMIS 1, 2 e 3, é a mesma no caso. Um problema onde tem 500 bolinhas aqui, sendo 80% amarela e 20% roxas. E aqui a amostragem após o NIRMIS 1, 2 e 3 no caso. Como é que funciona o NIRMIS 1? Novamente, ele vai pegar as 3 mais próximas da classe majoritária e vai escolher manter. Já o NIRMIS 2, ele vai pegar as 3 mais distantes para escolher manter. E por fim, a NIRMIS 3, eles vão pegar exemplo de classe majoritária com distância mínima para cada exemplo de classe minoritária. Ou seja, analisando de 1 a 1. O que a gente pode concluir aqui com esses gráficos? No meu ver, o melhor balanceamento foi o do NIRMIS 2, que usa justamente a distância média para os 3 exemplos mais distantes, para ele escolher manter. Vê que ele fica mais balanceado e fica mais adequado até mesmo para fazer, por exemplo, facilita até mesmo o problema de classificação, por exemplo. Nós temos aqui também um outro exemplo com um problema mais simples para ele balancear, no caso variando de peso de 35% e 65%, que é um problema que seria mais simples dele balancear. E realmente foi mais fácil para ele balancear, como a gente pode observar aqui nos gráficos. Vê que a diferença entre o NIRMIS 1 e 2 é até menor do que em relação ao primeiro exemplo que eu mostrei de 80 e 20.
E também nós temos um outro exemplo que seria o mais difícil de balancear, onde nós temos 95% e apenas 5% da classe minoritária. Vê que a plotagem ela já fica bem mais difícil, e nesse caso é até melhor usar o NIRMIR 3 em vez do 2 ou do mesmo do 1 para equilibrar esse dataset. Porém, esse algoritmo ele não se limita apenas à classe minoritária e majoritária apenas de duas classes. A gente pode botar de 3, por exemplo, que é o que eu vou mostrar aqui. Nós também podemos usar um exemplo com 3 classes para fazer essa classificação e redução desse dataset e realizar o balanceamento. Porém, obviamente, é uma forma mais difícil do programa trabalhar. Então, nesse caso aqui, é até melhor ele usar também o NIRMIR 2. Ou seja, a gente vê que, no geral, o algoritmo melhor ainda é trabalhar com o NIRMIR 2, que pega as distâncias dos 3 mais distantes, entre a classe majoritária e a minoritária. Bom, esse foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.